Hello, nação rubro-negra! Bem-vinda! Welcome to my class! Espero que a aula de hoje vocês se divirtam, aprendam, que o assunto hoje vai ser muito interessante. Vai ser sobre o nosso querido Ronaldinho Gaúcho, a contratação do Ronaldinho Gaúcho em 2011. Hiring of Ronaldinho Gaúcho em 2011. É isso mesmo, vamos falar desse momento maravilhoso, quando o Ronaldinho veio para o Flamengo, veio fazer parte do nosso time para mostrar o que ele é capaz, o que ele fez de tudo de bom para o nosso time. Então, vamos lá. O que nós vamos aprender hoje aqui nessa aula? Vamos ver alguns pontos do que vamos aprender hoje sobre o Flamengo in English. Então vamos lá. Ronaldinho's arrival at Flamengo in 2011. Okay? Quando ele chegou. Então vamos nos preparar para essa jornada mágica no mundo do futebol brasileiro. Esse momento inesquecível. Nessa aula de hoje, vamos aprender sobre o Ronaldinho Gaúcho, os fatos incríveis que ele fez pelo Flamengo, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que vamos falar, o convite irrecusável do Flamengo. Quando o Flamengo fez o convite para o Ronaldinho Gaúcho vir para o Flamengo, ok? Foi um momento irresistível, tanto para o Ronaldinho quanto para nós flamenguistas, né? A chegada triunfante, lembra quando o Ronaldinho Gaúcho chegou? Olha que coisa maravilhosa, ninguém acreditou, foi assim um momento vibrante, inesquecível, que nunca mais vamos esquecer. Então vamos aprender a falar isso em English. Unforgettable moment, amazing moment. O encontro da torcida, nosso encontro com o Ronaldinho Gaúcho, quando ele chegou no Flamengo. A torcida rubro-negra ficou encantada com a notícia da chegada de Ronaldinho. Os estádios começaram a pulsar com uma nova energia. Então a energia que o Ronaldinho Gaúcho trouxe para o Flamengo foi assim, inesquecível, né? Foram gols atrás de gols e vamos falar disso in English today. As jogadas que o Ronaldinho Gaúcho fez pelo Flamengo. Uma delas, um jogo muito marcante, foi com o Neymar. Também vamos aprender hoje aqui na aula. E as conquistas que tivemos com o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Flamengo. Vamos falar de alguns momentos hoje nessa aula que eu espero que vocês gostem, curtam e se divirtam. E principalmente aprendam comigo, com a Titia Rubro-Negra. Então vamos lá. Ronaldinho and Flamengo. What we are going to learn. O que vamos aprender? What we are going to learn. Number 1. Apresentar vocabulário relacionado ao futebol e à contratação do Ronaldinho Gaúcho. Então vamos aprender a falar que ele foi contratado, he was hiring, que ele jogou, he played, e assim por diante. Outro momento que vamos falar hoje na nossa aula. Praticar a formação de frases simples in English. Vamos aprender a falar de frases no passado, past, porque foi um fato que aconteceu em 2011. E ensinar a história emocionante da contratação de Ronaldinho pelo Flamengo in English. Então vamos aprender a falar sobre o Ronaldinho Gaúcho, só que agora in English, ok? Vamos lá, next. Iconic moments. Momentos assim, icônicos, maravilhosos. Ronaldinho Gaúcho is going through the tunnel. He's going through the tunnel, ok? The fans are crazy about Ronaldinho's in Flamengo. Ronaldinho Gaúcho and Neymar, they played together. Então, vamos falar desses momentos aqui do Flamengo. Aqui esse momento marcante quando foi a jogada entre o Ronaldinho e o Neymar. Então, the greatest moment, Ronaldinho versus Neymar. Vocês lembram que jogo incrível? Quantos gols tiveram? Muito bem. Eu lembro que o Ronaldinho ele fez um hat-trick. 3 gols. Um hat-trick. Ok? Santos 4 versus 5 Flamengo. Hat-trick of Ronaldinho. Foi incrível. Amazing. First time Ronaldinho trained with Flamengo. The first time. A primeira vez. Fans welcoming Ronaldinho. Os flamenguistas, nós fãs, welcoming. Dando as boas-vindas para o Ronaldinho. Então, quando você quiser dar as boas-vindas para alguém, você pode falar welcoming. Ok? Essa é a dica hoje.
History of the signing of Ronaldinho Gaúcho in 2011. Vamos falar da história um pouquinho agora em inglês desse momento quando o Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Flamengo. Você já sabe falar isso em português, agora vamos aprender a falar isso em English. Agora você pode estar falando do Flamengo e aprendendo ao mesmo tempo. Então, let's go! Vamos aprender inglês com o Ronaldinho agora. Vamos ler esse texto aqui comigo. Me acompanhe, depois nós vamos desmembrar, falar novamente, explicar o que está acontecendo aqui, ok? In 2011, Flamengo, a famous Brazilian football team, signed Ronaldinho Gaúcho, a superstar football player. It was an exciting moment for the team and fans. Ronaldinho's arrival brought a lot of attention to the club. He played very well and helped a lot of the team. Flamengo won important matches. This signing is still remembered as a great time for Flamengo and football in Brazil. Ai, meu Deus! Vamos entender tudo que está escrito aqui? Eu tenho certeza que algumas palavras você já conhece, outras são novas, é um novo vocabulário para você, e isso que é legal, aprender novas palavras. Next slide, aqui ó. History of the signing of Ronaldinho Gaúcho in 2011. É o mesmo texto que eu escrevi no slide anterior, só que agora eu fiz a questão de colocar em vermelho os verbos que estão escritos aqui no passado, porque estamos falando de 2011, de momento que já aconteceu. Então pensa na linha do tempo, estamos falando lá atrás, ok? Então vamos lá. O que eu também quero que você perceba nesse texto é de quem que a gente está falando. Lembrando, nas aulas anteriores, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, it was, football team signed, ok? He played. E vamos ler novamente e prestando atenção nesses dois pontinhos, ok? A princípio. Então vamos lá. In 2011, Flamengo, a famous Brazilian football team, signed. Flamengo signed, ok? É um it, porque é um clube, né? Um clube assinou. Flamengo signed Ronaldinho Gaúcho, a superstar football player. It was an exciting moment. Foi um exciting moment, momento marcante, excitante, for the team and the fans. Ronaldinho's arrival brought a lot of attention to the club. Ronaldinho's arrival, a chegada, arrival. Brought, trouxe, é o verbo trazer no passado, trouxe. A lot of attention to the club. He played very well. He, no caso, Ronaldinho. He played very well. And helped a lot of the team. Flamengo won important matches. This sign is still remembered as a great time for Flamengo and football in Brazil. Aqui, ó, vamos falar remember, still remember, continua sendo lembrado o fato do Ronaldinho ter vindo para o Flamengo jogar futebol. Still remembered, todo mundo lembra até hoje. Tanto lembramos que estamos estudando esse texto, essa história aqui em English, para falar desse momento icônico, maravilhoso, também em inglês. Quando você for encontrar uma pessoa, for viajar, você vai falar do Flamengo e vai falar desse momento em inglês, que hoje você está estudando e amanhã você já vai saber para falar. Então aproveita a aula da Teacher Rubro-Negra. Tá curtindo? Dá um like, compartilha, segue o canal, divulga para os amigos. E se quiser, aproveita para fazer um pix aqui para a Teacher Rubro-Negra, que assim você me ajuda a crescer com o canal, para fazer aulas cada vez mais divertidas e interessantes for you, para você. Vocabulário que vamos utilizar hoje na aula. Esse vocabulário teve algumas dessas palavrinhas que nós já vimos no texto que já lemos agora anterior. Mas vamos desmembrar com mais facilidade agora. Quando eu tenho a palavra com to na frente, significa que a palavra é um verbo. To hire é o verbo contratar. Então, se você contrata alguém para trabalhar, you hire a person. Hired, com ed no final, agora eu coloquei um ed, virou o verbo contratou, virou o passado, tá bom? Então, essa primeira coluninha que tá com o to na frente, a gente está falando do verbo sem a conjunção. Estamos falando do verbo sem a conjugação. Então, to hire, contratar. Hired, contratei. To arrive, chegar. Arrived, cheguei, chegou, depende. Pode ser
To arrive, chegar. Arrived, chegou no passado. To bring é o verbo trazer. Brought, trouxe. Ronaldinho brought a lot of attention. Ele trouxe muita atenção to Flamengo, ok? To help, ajudar. Helped, ajudou. To win, vencer. Won, venceu. Flamengo won many matches with Ronaldinho. To wear, vestir um uniforme. To wear, vestiu. Ronaldinho wore Flamengo's uniform, ok? Então, é isso. Os verbos no inglês têm essa tabelinha que a gente está vendo durante as aulas. Infinitivo, primeira coluna. Passado, segunda coluna. Hoje vamos falar desses dois verbos aqui, tanto no presente, mas principalmente no passado, ok? Que estamos falando de uma história que já aconteceu. Outro vocabulário que a gente vai ver aqui, ó, na aula. Go. Tem muitas palavras que são muito parecidas com o português, então eu não vou nem traduzir. Eu já quero que você deduza, ok? Matches, que já falamos, são partidas de futebol. Team, contract, player, futebol. Great é uma coisa maravilhosa. You are great. Você é incrível. Team, o time. Sign, de assinar um contrato. Famous, superstars. Fans. Muitas coisas parecidas com o português, né? Agora vamos assistir Watch This Video, ok? About Ronaldinho arriving in Flamengo. Então você vai assistir esse vídeo. Eu vou colocar uma parte aqui, depois você assiste ele por completo. E tente fazer frases com os vocabulários que eu acabei de passar para você. Anota no caderninho, volta no vídeo, leia, tente formular as frases simples. Começa com uma frase simples, depois a gente vai elaborando. Let's watch this video. Ronaldinho no Flamengo, Ronaldinho in Flamengo. Ronaldinho is arriving in Flamengo. He arrived in 2011. He smiled. Ele sorriu. He smiled. He wore a black cap. He wore. Ele vestiu a black cap. The fans are really happy. Os fãs estão felizes. Are happy. There are many people around Ronaldinho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que assistir esse vídeo e tentar pensar já em inglês. Como que você pode descrever o que está acontecendo nessa imagem in English? Pega o vocabulário que eu passei e começa por aquele vocabulário. Se quiser falar uma outra frase que você ainda não aprendeu, que o vocabulário não está aqui na aula que eu passei hoje, você pesquisa, vai lá dar um Google, pesquisa a palavra como é e faça a frase, ok? Então vamos lá. Depois você assiste esse vídeo todo, que é muito interessante. English! Agora vamos falar um pouquinho da gramática do inglês, que é muito importante para a gente construir a frase de uma forma bem certinha, para você falar bonito e as pessoas te entenderem. Lembrando, é muito importante a gente falar do sujeito. Eu falo em todas as aulas isso, porque isso é muito importante. Important. I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, falando para coisas, objetos, we, nós, you, vós ou vocês, they, eles ou elas. He is Ronaldinho, ok? He is Ronaldinho. Ronaldinho played soccer em Flamengo. He played soccer em Flamengo. Então eu posso ou usar o nome Ronaldinho, que eu especifico bem de quem eu estou falando, ou eu posso usar com he. Daí eu não sei exatamente de quem eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando de he, de ele, ok? Então a frase, ela é a mesma coisa, só que o sujeito às vezes eu escrevo de uma maneira diferente. Então você tem que começar a perceber isso daqui para frente. Sempre que você for estudar inglês, vai ter essas tabelinhas do verbo para você se orientar, para você olhar e aprender. A primeira é do infinitivo, que é o que? Eu tenho to lá na frente do slide anterior que eu falei. To be, o verbo ser. To have, o verbo ter. Ok? E o passado dele, was, had. O go que a gente está falando que é verbo ir, went. Ronaldinho went to Flamengo. Ok? E aqui tá o para he, she, it, mas quando a gente fala de presente, que a gente viu nas aulas anteriores.
Hoje a gente vai falar do infinitivo e também da coluna do passado, tá bom? Principalmente aqui do passado. E o mais interessante, o mais fácil que tem no inglês é exatamente o passado. É muito fácil. Porque não existem outras maneiras de escrever o verbo fui, foi, fomos do que went no inglês. Só existe uma maneira de falar o verbo eu fui, nós fomos no inglês, que é o went, ok? Então, I went, you went, he went, she went, it went, we went, you went, they went. Então, por que se escreve igual para todo mundo? Porque o inglês é fácil. É isso, não existe conjugação de verbo no inglês, igual ao português. Que senão a gente falaria eu fui, tu foi, nós fomos, eles foram. Não existe isso no inglês. A única maneira de falar é went, ok? Então você tem que citar a pessoa antes, I, you, he, she, it, we, you, they, e depois o verbo, para você saber exatamente de quem você está falando. Porque se eu só falo went, eu não sei se foi I went, ou you went, ou we went. Então, você tem que citar a pessoa. Por isso que é tão importante o sujeito no inglês. Aqui eu estou falando novamente da tabela do verbo. Vamos falar aqui da past tense. Então, eu escrevi algumas frases aqui para exemplificar para você. Vou exemplificar para vocês nesse slide a utilização do verbo went para diversas pessoas. Então, leiam comigo, ó. Coloquei novamente aqui a mesma tabelinha que estava no slide anterior, tá aqui do lado para você se orientar. I went to watch Ronaldinho Gaúcho play in 2011 and he was amazing. I went. Ronaldinho Gaúcho went on to impress a lot of people. Ronaldinho Gaúcho nada mais é do que um he. He went. Ronaldinho Gaúcho went through a fantastic season in 2011. He really stood out. Então, Ronaldinho Gaúcho, novamente, ele é um he went. É went para todo mundo, agora que a gente está falando do passado. Então, vamos lá. Neymar's sister went to cheer for him in every match back in 2011. Neymar's sisters, eu tô falando da irmã do Neymar, ó. É um she. She went, ó. Neymar's sister went. The match, que é um which, a partida do jogo, the match between Ronaldinho's team and Neymar's team in 2011 went, novamente, down as unforgettable. The match, estou falando da partida, de um which, de uma coisa. We went, nós agora, we went to support Ronaldinho Gaúcho throughout the entire season in 2011. Nós apoiamos, we support Ronaldinho Gaúcho em Flamengo, ok? We went. Ronaldinho and Neymar went to Santos to play soccer. Ronaldinho and Neymar, agora virou um they went. They went to Santos to play soccer. Meu Deus, como é fácil falar inglês no passado. É só usar a mesma forma do verbo para todas as pessoas. É isso mesmo, é fácil, é só usar a mesma forma de escrita no passado para todas as pessoas. Então, eu exemplifiquei bastante usando o verbo went, mas isso funciona para todos os verbos do inglês no passado, tá? Com exceção só do verbo to be, que a gente falou lá numa das primeiras aulas, que é o verbo hey. Esse sim tem um pouquinho de diferença, mas o restante não tem. Próximo slide, da chegada do Ronaldinho à conquista do Rio. Vamos falar algumas frases, fazer algumas frases com essas imagens aqui. Ronaldinho celebrated, ele celebrou, tô falando tudo no passado, hein? He was em Flamengo, ele estava, he was em Flamengo. They were happy. Ronaldinho arrived at Flamengo, arrived, chegou. Flamengo hired Ronaldinho. He arrived at Flamengo in 2011. Ronaldinho cheered the fans. He cheered the fans. He wore the uniform of Flamengo. Ele usou, he wore the uniform. Façam frases simples, fáceis, para você começar a treinar. Did you like our class? Yes, I liked it. Então faz o seguinte, compartilha nossos vídeos, divulga o canal da Titia Rubro Negra, segue
E se você quiser, ainda faz aquele pix maroto para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Nação Rubro-Negra, thank you very much! Homework, aproveita para assistir esses vídeos que eu deixei linkado aqui. Tem vários vídeos aqui que vocês podem pensar também agora em inglês com o vocabulário que eu ensinei. Thank you very much, see you soon, let's go Flamengo, bye bye!